Começando mais um papo com o seminarista, com você que nos escuta pela Rádio Excelsior, nos assiste. Uma boa tarde, sejam bem-vindos. Está cada vez mais espontâneo esse papo, um papo descontraído. E eu me chamo Paulo Ricardo. Hoje nós temos um entrevistado muito importante, não é, Pablo? Verdade. Sejam bem-vindos a mais um Papo com Seminarista. E desta vez o chefe veio, Misericórdia. Paulo. Essa agenda estava difícil, mas ele encontrou um tempo na agenda dele tão corrida e hoje veio para o nosso Papo com Seminarista. Fique aqui conosco até o final, porque o papo está muito bom, vai estar muito bom hoje. Queria mandar um abraço para todas as pessoas que nos assistem através do YouTube, da nossa Arquidiocese, e também que nos escuta através da nossa querida Rádio Excelsior, AM 840. Queremos também mandar um abraço todo caloroso à nossa equipe aqui. Aqui está Lucas, está Ivo Ferraz, aqui nesse estúdio maravilhoso, Clique Podcast. Esse estúdio tá bom. Paulo, agora sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado? O nosso querido, amado chefe, Padre Danilo Pinto. Padre, muito obrigado por aceitar esse convite e estar aqui conosco. Pablo, eu que fico honrado com o convite. Quero cumprimentar também os nossos amigos que acompanham o podcast pelo canal do YouTube da Arquidiocese, pela Rádio Excelsior, AM 840. Que satisfação estar aqui. Eu já venho acompanhando há um tempo o Papo de Seminarista com muito entusiasmo pela iniciativa e fico muito feliz também de ter sido convidado, né? Lisonjeado. A alegria é nossa, Padre. Verdade, Padre. Seja bem-vindo. Padre, nosso Papo com Seminarista está crescendo. Muitas pessoas vão assistindo, vão ouvindo na Rádio Excelsior. Queria mandar lá um abraço, Padre, lá pro povo de Ilhéus. O povo de Ilhéus assiste. Camamu ali. Igrapiúna, beijo, Dona Dica. Praia Grande ali. Todo mundo ali assiste e está escutando também, vendo. São fãs já. Tem a possibilidade também de ali ouvir através da própria internet, né? A Rádio Excelsior. Sim, a gente pode acompanhar pelo canal do nosso site, tem também um aplicativo, tem muitas formas aí. Estamos cada dia mais qualificando esses nossos meios para a gente poder chegar bem, com qualidade, lá junto ao nosso ouvinte. Graças a Deus. Não vou ficar por trás não, né? Já que mandaram um abraço para não sei quem, para não sei aonde. Quero mandar um abraço para minha amada comunidade de Cidade Santa que tem acompanhado. Um beijo. Vocês moram no meu coração. Padre, vamos começar, né? Porque o pessoal de casa já tá assim. Queremos conhecer o Padre Danilo. Agora. Queremos conhecer o chefe. Oh, meu Deus. Padre, a gente tem sempre um chavão, né? Mas um jargão, talvez, que a gente sempre inicia com uma pergunta. Já virou uma marca, uma pergunta filosófica. Quem é o Padre Danilo? Interessante essa pergunta, né? Olha, eu acho que eu poderia dizer assim, que eu sou um discípulo de Nosso Senhor, né? Então, sou um seguidor dele. Eu fiz essa experiência do encontro com Cristo e, para mim, foi uma curva que aconteceu na minha vida, na minha história, né? E de lá para cá, quanta coisa aconteceu, né? Quanta coisa foi mudando, se desenvolvendo, aprofundando. Então, eu acho que isso poderia traduzir, né? É um discípulo, mas que vai fazendo essa tarefa de anunciar Jesus Cristo nos diferentes lugares onde é chamado, né? Um evangelizador nato. Verdade. Olha, e minha vocação nasceu num contexto de missão, né? Aqui em Salvador, Padre? Não, então, eu nasci aqui em Salvador, mas eu fui criado em São Sebastião do Passé. E eu me lembro que eu tinha 12 anos e tinha acabado de fazer 12 anos, não tinha muito tempo. Foi conclusão do mês das missões e estava tendo uma atividade missionária numa comunidade rural da minha cidade. E eu fui para poder acompanhar esses missionários e evangelizadores. Fui como coroinha, era coroinha. Oh, coroinha. Queria ajudar na missa no final do dia, né? Então fui para essa atividade. Quando chegou lá, aconteceu algo muito curioso. Havia chegado um ônibus de seminaristas que tinham ido fazer experiência do estágio pastoral. E esse final de semana foi uma oportunidade de convivência com os alunos do seminário, que hoje são meus colegas no ministério. Eu me recordo que foram dividindo as duplas dos evangelizadores. Como eu era criança, eu não constituía uma dupla, né? Acompanhava, mas me recordo que tomamos
um caminho, e era um caminho que tinha poucas casas. E como tinham poucas casas a serem visitadas, o senhor, né, o seu Manuel, com quem eu estava, começou a perguntar ao seminarista Alex, que não é o nosso padre Alex aqui da diocese, foi um candidato que depois deixou o seminário, a respeito do cotidiano, como é que era a vida, né, nessa instituição tão bonita, tão querida. E ele começou a contar. Só que à medida em que ele contava, ele não estava falando de uma estrutura, né? Ele estava falando da sua experiência de discipulado e de um tempo na vida de alguém que decidiu e escolheu seguir a Jesus. Rapaz, e à medida em que ele foi contando aquilo, meu coração foi aquecendo. Eu acho que aquela foi a experiência dos discípulos de Emaús, né? Foi aquecendo de um jeito. Eu me recordo que quando chegou no final daquele dia, eu com 12 anos, eu disse assim, eu já sei o que eu quero para minha vida. Novo, 12 anos. Com 12 anos, eu cheguei no final daquele dia com essa clareza. E para mim aquilo foi algo muito interessante, porque imagine, eu ainda na minha infância me senti chamado ao sacerdócio, né? E fiquei muito encantado com aquilo que aquele rapaz contava, de terem de deixar a família, os amigos, para se dedicarem em um tempo de aprofundamento da amizade com Jesus, mas que passava também por um aprimoramento humano, né, por meio do acompanhamento psicológico, por meio do aprofundamento espiritual, por meio do acompanhamento do orientador espiritual, mas também acadêmico, a vivência comunitária. Aquilo tudo foi me apaixonando, e eu disse, olha, eu também quero fazer parte dessa comunidade dos seguidores de Jesus desse jeito. Padre, foi uma aceitação dentro de casa, sua mãe, sua família? Então, meus pais são católicos, né? E minha mãe tinha meus avós também. E minha mãe, ela tinha uma vivência de um contexto de comunidade. Imagine, eu me senti chamado ao sacerdócio com os 12, mas só fui contar para eles com 17, depois que já tinha feito. É bom de segredo, né? Todo o processo seletivo, e quando já tinha recebido a carta informando que poderia entrar. Só fui contar assim naquele momento. E teve uma coisa que me chamou muita atenção, hoje quando eu vejo de modo pretérito, porque pensem vocês, rapazes, eu me senti chamado ao sacerdócio com 12 anos. Eu não tinha nem entrado na puberdade ainda, cara. Quer dizer, eu não tinha passado por nenhuma daquelas transformações físicas, psicológicas, né, que acontecem na nossa vida nesse contexto da adolescência. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, com todo esse turbilhão de mudanças que aconteceram nos anos que seguiram, esse chamado continuou vivo e forte. Foi como estar apaixonado. Eu não pensava em outra coisa, era o que eu queria para minha vida. Quando eu fui contar para os meus pais, eu estava mais inflamado de amor, assim, mais convicto ainda, né? Então, meu pai foi daquele jeito, assim, né? Se seu caminho de felicidade passa por isso, acho que não era o que ele tinha no horizonte para mim, mas minha mãe ficou muito feliz, né? Ficou muito feliz. E dali eu comecei essa caminhada no seminário, que para mim foi um tempo muito especial, né? Foi um tempo muito especial. Eu fiz assim amigos muito queridos nesse período. Eu encontrei um projeto de formação, um projeto pedagógico, do qual inclusive participaram a atual equipe de formadores do nosso seminário, né, que são formadores de vocês. Padre Alberto, Padre Jailson. Padre Alberto, Padre Jailson, Padre Ricardo, Padre Elan, o Padre Rutinaldo, né? Então, e foi uma experiência muito interessante e muito arrojada também, porque imaginem, ontem eu estava estudando até um pouco sobre isso no contexto do direito. Os nossos seminários, mosteiros, conventos, eles seguem aquele modelo, muitas vezes, de instituições totais, em que você faz as refeições, você estuda, você se diverte, você trabalha com as mesmas pessoas em um mesmo lugar, sob uma única autoridade. Só que essa concepção de espaço ela tem seus limites. E o projeto formativo, à época, era muito arrojado, porque ele pensava nossa dimensão formativa em diálogo com a vida da cidade, mas também em diálogo com outros dispositivos eclesiais arquidiocesanos. Então, durante o período do seminário, eu tive umas experiências pastorais assim que foram muito ricas.
né? Pude fazer experiência pastoral com mulheres em situação de prostituição, passar uma semana na penitenciária Lemos de Brito, além dos outros contextos geográficos e paroquiais com que pude trabalhar, como também a experiência da Pastoral da Juventude. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu sou um entusiasta, né, desse dispositivo, dessa instituição na vida da nossa arquidiocese. Sempre fui comprometido assim, com o seminário. Eu me recordo que mesmo depois de ter saído, eu continuei integrando uma equipe de pesquisa que, inclusive, eu produzi um capítulo para esse livro sobre os 200 anos do seminário, sobre a orientação do amado e querido professor Cândido, né, que foi o meu orientador do trabalho de TCC, e depois também tive a oportunidade de trabalhar. Inclusive, com ele eu descobri o meu lugar epistemológico na academia, que é a história, né? É a história da igreja. Então, é uma cachaça minha. Eu sou apaixonado pela história da igreja. E, padre, dentro desse período todo, chega ali aquela fase da ordenação ali, quantos anos nessa época o senhor tinha? Então, né, nessa época eu era novo. Novinho, eu fui, com a nossa turma aconteceu algo especial, né? Então, nós fomos ordenados no meio do 4º ano de teologia. Daqui a pouco é você. Essa graça. E fomos ordenados padres faltando 2 dias para terminar o seminário, né? Então, saí do seminário... Já padre. Saí do seminário padre. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei... muito tocado com a minha ordenação. Até hoje o pessoal lembra, porque eu me recordo quando eu cheguei na catedral, encontrei meu avô, falecido até em novembro, né? Muito querido, muito amado. Eu me lembro que eu fiquei tão comovido e eu passei a ordenação inteira chorando, né? Só fazer chorar, padre? Eu tenho uns amigos que são da espiritualidade da renovação e me disseram assim: nossa, você recebeu o dom das lágrimas. Né? Bom, eu sei que no final das contas eu quase morri desidratado antes até de celebrar a primeira missa. Então, não deram nem uma água, coitado. Meu Deus. Mas me senti assim profundamente tocado e agradecido por Deus pelo chamado, né? E diga aos senhores, diga a vocês, rapazes, assim, um dia como padre é uma honra por toda a vida, né? E que felicidade poder fazer essa oferta de mim próprio no exercício do sacerdócio. Eu não podia ter feito coisa melhor. Eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. E já me encanta saber que essa escolha foi aos 12 anos. Verdade. Eu vou voltar um pouquinho porque a gente, quando tem 12 anos, a gente nem pensa no que a gente vai ser. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero casar, ter uma família. E o senhor, naquele momento, decide ser padre. O senhor falou uma coisa muito interessante. Eu me apaixonei. Foi até conversando com um dos concluintes atuais. Ele falou que a gente tem que ter uma visão da igreja como esposa. Nós devemos defender a nossa esposa. Nós devemos proteger e estar a serviço dela, como Paulo fala em suas cartas, né? O esposo com a esposa, e essa visão da igreja como a minha esposa, isso muda completamente o sentido. Isso é tão bonito, e o senhor já teve essa visão com 12 anos. Eu me recordo que eu estava indo para a igreja com os meus pais na minha infância, e isso foi antes desse episódio dos 12 anos. E eu me lembro que eu estava chegando na igreja, e eu disse para mim, parece que assim me veio assim o que era que aquela comunidade reunida em nome de Cristo, que ela era diferente e que ela tinha algo de diferente das outras associações sociais que existiam na minha cidade, no contexto onde eu vivia. E eu disse para mim assim: eu quero fazer parte disso aqui. Eu quero fazer parte desta comunidade. Eu acredito nisso, né? Nesse grupo de pessoas que se encontraram com Cristo, que tiveram sua vida mudada a partir disso e que, por conta disso, estabelecem um outro tipo de relações. Uhum. Então, já naquela época, eu conseguia perceber a acolhida, eu conseguia perceber o espírito de unidade, de comunhão, e depois fui descobrir também o valor do perdão, né? Então... isso me apaixonou, né? A comunidade foi um lugar de
de encontro com Cristo a partir do testemunho daquelas pessoas e que começou, foi se desenvolvendo e que foi acontecer de modo mais inflamado, e eu poderia dizer assim, como que um golpe dado de uma vez por todas naquele final de mês missionário, 30 de agosto de 97. Essa é a importância da gente evangelizar. A gente lança a semente e Deus faz crescer. Verdade. A gente vê muito isso quando a gente faz as missões também. O senhor com certeza. A gente lança, a gente evangeliza e deixa que Deus faça. E Deus fez. E Deus fez. Por exemplo, Alex não continuou dentro do processo vocacional, mas com certeza ele fez um bem ali ao falar de Deus. E quando chegar ao céu, imagine Jesus falando: parabéns, meu filho. Tem um padre. Agora também, padre, algo que me toca muito é o fato dos 12 anos, porque hoje nós vivemos em uma sociedade onde os jovens demoram muito de tomar decisões. Hoje vemos muitas pessoas com 20, 30 anos ainda na casa dos pais e às vezes esse processo indeciso ali, não sabe o que vai fazer. No seminário, eu tenho 34 anos, estou no seminário ainda. A minha vocação é bem tardia. Você é velho, viu? Um jovem senhor. Um jovem senhor, melhor. E assim, muitos jovens a gente vai vendo assim, a questão de dizer, não, quero viver ainda, não sei se é isso que eu quero. Essa indecisão que toma conta da pessoa. Qual também, assim, dentro dessa experiência do senhor, que foi um padre jovem, começou essa vocação ainda muito jovem, essa decisão, o que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Rapaz, o que eu penso, né? Acho que ninguém perde nada a partir do encontro com Cristo, né? Pelo contrário, a gente só ganha. E a gente ganha uma vida que é muito mais vida, né? A gente ganha outros critérios para poder balizar as nossas escolhas, as nossas decisões. Olhemos hoje, por exemplo, eu estava olhando o texto do Evangelho, aquele texto em que Jesus conta uma parábola do amigo que vai pedir a um outro sobre essa experiência, que vai pedir a um outro 3 pães porque havia chegado um visitante na sua casa. Aquilo ali, no fundo, é um convite para a gente pensar a nossa relação com Deus a partir dessa perspectiva e dessa ótica da amizade, né? Essa ótica do amor de amizade. E isso aqui é muito interessante porque quando a gente deixa nossa vida ser presidida pelo amor, a gente não se atém a uma limitação, a uma dificuldade. Pelo contrário, a gente olha para uma realidade e vê tudo que ela pode ser. Eu me senti olhado assim por Deus e eu acho que eu não poderia ter correspondido de um outro jeito que não fazendo da minha vida inteira doação. Então, é isso. Você estava contando e eu fiquei pensando assim, hoje de fato a gente vive um contexto muito dispersivo, né? Sim. São muitas as coisas que nos roubam de nós, temos muitas possibilidades de entretenimento, temos muitas opções de construção de vínculos, de relacionamentos. Existe muito barulho externo, né? E nem sempre a gente consegue percorrer aqueles caminhos de interioridade que são necessários para poder fazer esse discernimento, aprofundar a relação com Cristo. É por isso que existe também o seminário, né? Para nos ajudar, existe esse processo de discernimento vocacional, que ao final desse processo vai perguntar se a gente conseguiu amadurecer aquelas disposições interiores com as quais a gente compareceu no seminário inicialmente. Se a gente conseguiu amadurecer, então a gente passa a contribuir com a vida da igreja particular, com a nossa vocação, né, com o exercício do sacerdócio. Se não, tem que repensar um pouco, amadurecer esse processo, esse mundo interior, até que esteja em condições de fazer uma contribuição e uma oferta mais qualificada, né? E quando o senhor fala sobre essa questão do seminário, as várias dimensões, Padre Alberto, nosso reitor, ele sempre nos pergunta na conversa, continua o mesmo? Como é que você se percebe? E a gente vai fazendo uma anamnese da nossa vida anterior e a gente percebe que a gente tem dado passos gradativos, não passos largos, mas de pouquinho em pouquinho. Porque é importante, a gente quando chega no propedêutico, que é para quem nos escuta e nos assiste, o primeiro ano, um ano de conhecimento daquilo que você vai assumir. Então você chega com
uma mente da sua paróquia, da sua comunidade. E você conhece que a igreja ela é muito mais ampla. E você precisa abraçar essa amplitude, essa gama de pastorais, de situações dentro da igreja. Isso é muito belo. Como foi o senhor? O senhor entrou no seminário 17, 18? Com 18 anos. 18 anos. Eu entrei com 20. Pablo? Com 29. Entrei velho. Então, como é com 18 anos essa mudança de mentalidade? Eu posso dizer isso, uma metanoia já no propedêutico. Rapaz, sabe que foi uma das coisas que me impressionou. Porque de quando eu me senti chamado ao sacerdócio até entrar no seminário, eu tive uma convivência muito profunda com o padre Jerônimo, que foi o meu pároco. Eu era coroinha, acompanhava ele nas comunidades rurais, nas missas. E quando vim de São Sebastião para Salvador para terminar os estudos, eu acabei encontrando aqui o padre Aderbal, a quem tive a honra de suceder nesse trabalho. Então o padre Aderbal virou uma referência para mim de padre na capital. Mas até eu entrar no seminário, eu não tinha muita noção. Eu me apaixonei por aquele ideal do sacerdote, assim, do cura paroquial, né? Uhum. Então, aquele que cuidava de uma comunidade, ajudava aquela comunidade paroquial a dar visibilidade ao reino de Deus, a preparar as pessoas para entrar no reino de Deus. Eu me encantei por isso. E quando eu cheguei no seminário, eu fiquei assim, eu disse, nossa, isso aqui é um mundo de possibilidade, né? Verdade. Você pode atuar e exercer o ministério no contexto da educação, onde depois eu fui desenvolver a primeira parte, os primeiros, acho que posso dizer que 12 anos, os primeiros 10 a 12 anos do exercício do ministério. Poderia fazê-lo no contexto das comunicações, onde hoje eu estou inserido, mas também tem a dimensão da esperança. Tem o campo da saúde nos hospitais, o campo da assistência social, tem o campo formativo, esse que cuida da formação dos outros sacerdotes. Existe, por exemplo, o campo jurídico, onde o padre Alberto atua. Uhum. Existe esse campo de governo da igreja, esse contexto mais curial. Existe o campo missionário. Então, assim, tem um sem número de possibilidades, né? A igreja, ela é muito rica nesse sentido, assim, em termos de campos e realidades de missão, né? Isso que o senhor fala é muito interessante, porque quando entramos no seminário, entramos com a cabeça de que vai terminar o período do seminário, vamos ser párocos, né? Ali dentro de uma paróquia, ali a nossa vida se resume àquilo ali, praticamente, enquanto padre da nossa cabeça quando entramos. Só que essa amplitude, né, no caso, essa abertura, essas múltiplas possibilidades, o senhor enfrentou e passou também na sua vida de padre. Queria que o senhor contasse um pouco, assim, desse período, dessas experiências que o senhor já teve. O senhor foi pároco, o senhor também já ajudou muito a CNBB, e hoje o senhor está na fundação aqui dentro da rádio. Então, né, como é que foi esse processo? Meu primeiro ano como sacerdote foi na ilha. Então, fiquei 6 meses na paróquia Santa Amaro de Jiribatuba e 6 meses na paróquia Santíssimo Sacramento, em Itaparica. E foi uma experiência muito rica, assim, do ponto de vista cultural, de convivência com as pessoas, de aprendizado. E depois eu fui chamado para voltar para o continente. E lá eu fui vigário da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, à época com o padre Ademilton, de Santa Bárbara, nosso chanceler. Quando eu cheguei em Itapuã, aconteceu algo curioso, porque mesmo eu estando em Salvador desde os 16 anos, eu nunca havia me reconhecido na cidade, né? E em Salvador, e em Itapuã, pela primeira vez, eu me reconheci em um lugar de Salvador. E eu disse, poxa, eu acho que eu já posso chamar esse lugar de meu, de casa. De alguma forma, né? Assim, então me encantei um pouco com aquela região de Itapuã, e depois eu acabei sendo nomeado administrador paroquial de uma paróquia que também está naquele lugar, que foi a paróquia Sagrada Família em Nova Brasília de Itapuã, que dava conta do Alto do Coqueirinho, quilômetro 17, Vila Romana. E assim, frequentar aquele lugar foi frequentar uma escola.
e uma escola assim de humanidade, porque eu pude aprender muito com aquelas pessoas. Tenho até hoje grandes e queridos amigos lá, sinto muitas saudades. Gosto muito daquele povo e gostei muito daquela experiência, né? Então foi, mas simultâneo à chegada em Itapuã, aconteceu algo curioso. Quando o meu trabalho de TCC na graduação em teologia foi publicado como livro, e eu enviei 2 exemplares para a biblioteca da Universidade Católica. E esses livros foram parar nas mãos da vice-reitora, professora Liliana Mercury, à época. Ela, então, teve contato com o livro, leu, gostou do livro e me convidou, ainda, imagine, eu tinha 27 anos, eu acho, para poder lecionar na universidade. Olha só. E eu fiquei assim, professora Liliana, mas eu ainda não tenho, né? Não chegou minha hora. Especialização, a formação necessária. Ela disse, não, você incorpora o quadro, começa a colaborar e já começa também a fazer uma qualificação, uma formação simultânea. Para estar adequado. E comecei, então, essa experiência. Na época ainda o reitor era o professor José Carlos, e depois de alguns meses lecionava a disciplina de Teologia e Humanismo, não no nosso curso de Teologia, mas nos cursos das outras escolas, né? Então, cheguei a lecionar em Engenharia, Direito, Educação Física, Administração... Filosofia faz também. Enfermagem, né? É uma disciplina meio que obrigatória a todos os cursos. Então, eu fui lecionando nesse contexto. Eu me recordo que, inclusive, um dia eu cheguei para dar aula, eu estava com o classificador de chamada, e os alunos não aceitaram entrar na sala de aula porque olharam para mim e acharam que era muito novo. Pensaram que era trote. Eu disse, não é trote. Foram na secretaria confirmar. Quando voltaram, tiveram de assistir a aula comigo. Com todo o protesto, né? Mas aí fiz essa experiência. Alguns meses depois, eu recebi o convite para qualificar o trabalho pastoral na universidade. Ainda não tinha um trabalho sistemático, né? Então comecei a desenvolver esse trabalho. E um ano depois, aproximadamente, o padre Carlos André, que hoje coordena o curso de teologia, precisou sair de Salvador para fazer o doutorado na Bélgica. Nesse contexto, Dom Murilo me chamou para poder fazer o trabalho em âmbito arquidiocesano. Eu me recordo que quando eu ia procurar os universitários para poder fazer o encontro da pastoral, eles sempre me diziam assim, olha, mas eu não tenho tempo, só tenho intervalo. Eu disse, só tem intervalo? Aí tá bom. Montamos um roteiro de encontro chamado Encontro de Intervalo. E o encontro foi na época que tinha acabado de sair aquele check-in, por meio daquela ferramenta de geolocalização, nas redes sociais. E o encontro começava com um check-in e uma hashtag chamada Universitário Católico. E o encontro durava ali de 15, no máximo 15 minutos, 20 minutos. Acontecia em 3 eixos, né? Formando a dimensão intelectual, esse eixo de espiritualidade e também nessa dimensão sociotransformadora. Eram os 3 tipos de encontros. Começamos a fazer esses encontros. E os universitários começaram a se encontrar naquele ambiente. 2 anos depois, nós tínhamos 23 pequenas comunidades que iam ali de 8 a 20 universitários se encontrando em diferentes IES de Salvador. E aí o que foi que aconteceu? No regional da CNBB me convidaram para fazer o mesmo trabalho. Comecei a fazer esse trabalho no ano de 2013. No início só tinham 4 dioceses de 25 que existiam no regional à época, hoje são 27 dioceses. E 2 anos depois eu entreguei, dessas 25, 19 dioceses com pastoral universitária organizada, formada. Então foi um trabalho que fiz com muito amor, com muito entusiasmo, até que chegou o tempo de mudarem os assessores da conferência. Eles escolheram a experiência que era referência no país, que era a nossa aqui de Salvador e do Regional Nordeste 3, e me convidaram para poder contribuir agora como assessor nacional da conferência. O que foi para mim uma surpresa muito grande, porque nunca eu não tinha nem completado 5 anos de padre ainda. E porque foi algo simultâneo ao trabalho na paróquia Sagrada Família. Nunca na minha vida eu imaginava essa possibilidade de contribuir com a conferência. E lá foi uma outra curva de aprendizado que tomei na minha história. Do ponto de vista espiritual e religioso, foi como estar aos pés dos apóstolos, né? Os bispos são sucessores dos apóstolos. De tanto aprendizado. E eu pude trabalhar assim bem de perto com homens assim maravilhosos, né?
o Dom João Justino, que foi, até hoje eu me lembro, o Dom João Justino escutava falar do meu trabalho aqui em Salvador e ele pensava que esse padre Danilo era um homem mais velho. Até hoje eu me recordo a cara de decepção de Dom João Justino quando ele me encontrou. Nos encontramos em Curitiba, no encontro lá da ANEC, na PUC Paraná. E eu vi que ele ficou assim decepcionado porque viu alguém muito jovem. Estava assim como os estudantes, pensando que era trollagem. Pois é, eu tava assim, eu não usava barba na época, né? Eu disse assim, meu Deus, mandaram um impúber aí pra aqui. Mas aconteceu algo interessante. Começamos a trabalhar, né, juntos. Naquela época, olha que coisa, eu cheguei na conferência com 29 anos. Eu fui, até aquele momento, o assessor mais jovem da história da conferência. E quando a média de idade dos assessores era de 45 anos, o pessoal já com formações internacionais. Doutorado nisso. E eu com um MBA que tinha feito aqui em Salvador, né? E o meu curso de teologia. Mas fiz uma experiência muito bacana. Disse que trabalhei com homens assim grandiosos, né, no contexto da conferência. Um deles foi o Dom João Justino, na época era auxiliar de Belo Horizonte. Hoje ele é arcebispo de Goiânia e é também o vice-presidente, primeiro vice-presidente da conferência, né? Pude trabalhar também assim bem de perto com o Dom Paulo César, na época era bispo de São Carlos. Hoje ele é o cardeal de Brasília, né? Também com o Dom Joel Portela, que é o atual arcebispo de Petrópolis, o Dom Gregório, que tinha sido o vice-diretor da escola que eu estudei aqui em Salvador. Depois eu fui assessorá-lo, né? Nosso Dom Gregório que está em Fortaleza, né? No campo dos bens culturais. E uma série de outros, né? Também assim, de perto, por último, com o Dom Valmor, que quando estava como presidente, me convidou para poder assumir a secretaria executiva desse instituto, onde hoje ainda colaboro com a conferência, que é o Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi, que produz as análises de conjuntura eclesiais da conferência. Então, é muito nome, viu? Muita sigla, muita coisa, né? Mas foi uma outra escola que eu pude frequentar. Lá também conheci o Dom Sérgio, né? Dom Sérgio foi presidente da conferência no primeiro mandato em que Dom Murilo foi o vice estava. Dom Murilo foi o vice na época, né? Então foi esse contexto. E foi uma experiência muito rica, né? De muito aprendizado, tanto com os colegas quanto com... Aí quando terminou aquele quadrinho, Dom João me disse assim, olha, você conseguiu desfazer um preconceito meu. Ele me admitiu. Ele me disse assim, olha, eu pensava que para esse trabalho nós precisávamos de pessoas com determinado perfil, mas você jovem, com essa capacidade executiva e de reflexão, mudou essa minha compreensão. E ele montou toda a equipe da nossa comissão só de assessores da nossa idade, assim, de 30 e poucos anos. E hoje teve uma mudança assim, de geração na conferência. Hoje temos mais de 10 assessores na casa dos 30 anos, né? Em volta de uns... eu já sou dos mais sêniores, né? 39 anos. Já não é tão jovem como outrora. E lá foi uma experiência apaixonante, né? Tanto no setor universidades quanto no setor bens culturais. Do setor universidade surgiu um fruto muito bonito, que foi a Sociedade Brasileira dos Cientistas Católicos, que se ocupa de acompanhar pastoralmente e trabalhar com esse público de mestres e doutores. Então, é uma das alegrias, né, que eu tenho de ter podido contribuir para o surgimento dessa sociedade, da qual também faço parte. E Deus foi encontrando, né, foi suscitando aí... homens e mulheres comprometidos com isso, a quem também tenho a alegria de tê-los e chamar de amigos, né? Bonito, padre, ver crescer, né? Ver a igreja crescer nessas áreas. Talvez sejam até desconhecidas para muita gente que nos acompanha, aqui, muitas pessoas que nos acompanham. Padre, dentro desse tempo, o senhor vivendo fora da paróquia, só lá como assessor, acredito que tem uma grande diferença, porque às vezes as pessoas perguntam, mas um leigo não poderia fazer, um padre, por que um padre? Isso daí a gente ouve muito também os questionamentos. Sim. Qual é a diferença e a importância de um padre atuar nessas áreas e como também se manter de pé? Porque eu acredito que tem os desafios, as dificuldades, aí entra a importância, acredito, da vida de oração ali sempre. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. É um modo de vida assim, muito exigente, né? E por vezes acompanhado de uma certa aridez. Porque, diferentemente da experiência do contexto paroquial,
nessa experiência da missão num contexto ambiental, você não tem aquele retorno afetivo que você sente nesses contextos. Eu nunca deixei de estar próximo das pessoas e nem de cuidar delas nesse contexto da missão. Eu nunca deixei que se tornasse apenas um trabalho burocrático, né? Não poderia fazer isso com o exercício do ministério. Então, sempre foi na perspectiva da missionariedade. Então, para mim, eu vejo que existe essa distinção. O trabalho da paróquia ele é muito gostoso, né? O trabalho na capelania. Temos agora feito essa experiência aqui nas capelanias do Instituto e aqui na Sagrada Família. Nossa, eu me sinto reidratado afetivamente e também espiritualmente, né? Mas nesse arco, a vida de oração foi fundamental, né? Mas em que pese estar atuando num contexto ambiental, os contextos ambientais, eles não são... eles não deixam de ter aquela experiência do encontro onde a gente também vivencia e testemunha na paróquia. A fraternidade presbiteral é um exemplo. Como também, isso com os colegas de trabalho, mas como também com aqueles que demandam desse nosso tipo de serviço pastoral. Eu me recordo que quando, uma vez, eu acho uma cena tão engraçada, tudo isso aconteceu no mesmo dia. Eu celebrava as missas na UNB, no dia de segunda. Lá tem uma comunidade católica mais antiga em universidade pública, que é a Universidade de Brasília, foi onde depois, inclusive, fazer o mestrado. Quando cheguei lá para celebrar a missa, eu cheguei um pouquinho antes, era o período da quaresma, foi o primeiro contexto. Eu encontrei na escada várias mochilas, e eu achei aquilo engraçado, né? E eu perguntei, o que são essas mochilas aqui, né? O pessoal estava organizando, preparando. Não, padre, o pessoal estava guardando o lugar para confissão, numa escada assim, né? E você não pode atender a confissão? E aí, eu disse, posso. Aí comecei a atender, celebrei a missa, depois voltei para atender as confissões. Isso era um anfiteatro, onde os professores davam aula. E aí eu fui, disse, meu Deus, será que essas confissões não vão acabar? Tanta gente entrando, saindo gente. Eu lá atendendo. E era assim um lugar que parecia era uma sala embaixo de uma escada. Parecia o quarto do Harry Potter. Embaixo da escada. E eu atendendo essas confissões. Eu sei que quando terminou a missa, Quando terminou a missa, não. Quando eu terminei de atender, quando eu abri a porta para poder sair, eu estava de túnica, de estola, já estava um professor dando aula e um monte de alunos lá mesmo. E eu saí daquele lugar de túnica e estola, né? Eu sem entender nada. O professor deu risada, eu dei risada, os alunos, né? Eu pedi desculpa ao professor. Então, assim, existe uma demanda pastoral, né, também nesse contexto ambiental. Eu sempre... E aqui tem uma coisa, né? Assim, eu fui vendo desde cedo que a igreja foi sempre me mandando para isso, né? Primeiro um contexto de educação, depois esse outro que misturava educação e governo na vida da igreja, né? Que é esse trabalho da conferência episcopal. E agora eu estou de novo num contexto ambiental, que é o contexto da mídia rádio, né? E o pior de tudo é que eu adoro essas coisas. Né? Eu gosto. Os desafios, né? Eu gosto. E sempre um desafio, né, na vida dele. Porque assim, ó, o senhor também vem o desafio de um contexto de substituir um padre que já tinha muito tempo na frente. Qual assim a experiência assim, de chegar mais uma vez o padre jovem ali, vindo dessa experiência de Brasília e estar aqui nessa fundação? Hoje o senhor poderia explicar um pouco qual é a função do senhor? Hoje eu contribuo aqui como diretor-geral da Fundação e da rede de comunicação, que reúne as emissoras Rádio Excelsior e Rádio Cardeal FM. E os seus outros aparelhos, né? Mídias sociais, canais de YouTube, e portais e sites. Olha, eu fico vendo como são os sinais de Deus ao longo da nossa vida e história, né? Eu me recordo que quando eu estava entre esses 12 e 16 anos, acompanhando o Padre Jerônimo nas missas, nas comunidades rurais, eu fui com ele para uma missa
num lugar chamado Cancelas, em São Sebastião, que ficava numa divisa entre a nossa cidade e a cidade de Pojuca. Era uma das últimas comunidades. E lá tinha 40 anos que não ia um sacerdote, né? Por conta das dificuldades de saúde dos antecessores e de deslocamento, porque não era um lugar de fácil acesso. Até que ele foi nessa comunidade Cancelas, ele me convidou para ir, eu fui com ele, e quando chegamos lá nós encontramos uma comunidade reunida. E quando perguntamos àquelas pessoas por que foi que elas conseguiram sobreviver e manter uma comunidade viva nesses 40 anos em que não apareceu um sacerdote, eles disseram que foi por conta da Rádio Excelsior. E isso para mim foi muito marcante, né? Foi uma segunda experiência minha de encontro com a Rádio Excelsior, além da experiência que fazia pelo rádio de escutar. Até hoje eu não consigo contar essa história sem ficar comovido, né? Sem ficar comovido. E de modo que aí quando fui para Salvador, fui morar num lugar que ficava próximo da Igreja da Lapa, né? Naquele condomínio São Bento que fica entre a Rua da Moraria e o Colégio São Bento ali, e eu ia participar das missas na Igreja da Lapa, de onde eram transmitidas, né, juntamente com o Ciranda da Fé. Ali eu pude conhecer o Padre Aderbal e ter um contato com aquele bastidor da Rádio Excelsior, né, naquele momento de transmissão. Nunca imaginava na vida, nem naqueles 16 anos, nem há 2 anos atrás, que iria ter essa honra e esse desafio de suceder um homem como esse, né? Que é um gigante na comunicação, no seu serviço, um homem grandioso, né? Com muitas qualidades, com muitas competências, e que num dado momento da minha história foi a minha referência, né? De padre aqui na cidade de Salvador, e por quem tem uma estima e uma admiração muito grande. Quando Dom Sérgio me chamou para vir para aqui, eu confesso que eu resisti até o último momento, viu? Ele disse assim, foram 6 meses de conversa, né? Na 4ª conversa, ele inclusive fez um outro convite, né? Confidenciar a vocês aqui, paralelo a esse, ele convidou para poder integrar a equipe de formadores no seminário, sim, né? Para isso, em primeira mão, vocês estão ouvindo isso, viu? O pessoal da Rádio Excelsior, novidades, olha. Quando ele me fez esse convite, eu entendi porque que o Padre Alberto tinha passado aqueles meses assim, chavecando, né? Tocando no assunto, se eu não tinha interesse de compor a equipe de formação, né? Então, nessa época ele estava contribuindo com a revisão do Estatuto da Conferência, nos encontrávamos lá em Brasília, e ele sempre tocava no assunto. Eu disse, por isso que o Alberto estava aí, né? Fazendo esse caminho, mas eu resisti até o fim, né? Eu disse, Dom Sérgio, minha vocação, eu me sinto mais chamado e vocacionado para atuar nesse diálogo da igreja com a sociedade, mais até do que nesses contextos internos, exclusivamente internos da vida da igreja. O que não quer dizer que eu não admiro essa instituição. Sou apaixonado por ela. Também não quer dizer que no futuro não possa contribuir. Mas eu entendo que eu acho que eu tenho mais possibilidades de ajudar nesse lugar de diálogo entre a igreja e a sociedade. E quando me chamou para vir para aqui, eu disse, mas Dom Sérgio, eu não tenho... Fiquei igual a Jonas, né, querendo pular do barco, né? Eu disse assim, Dom Sérgio, eu não tenho... eu não sou comunicador de formação, né, nem radialista. Ele disse, não, mas eu vi aqui que você fez um MBA em gestão tal ano, e eu estou precisando de um gestor. Já estava com o currículo na mão. Então, e olha que coisa, né? Minha formação já estava tomando outros contornos, meu mestrado foi em bens culturais, né? Então minha formação é um samba, né? Mas isso negócio. Que é o bonito, padre. O senhor foi comentando. De certa forma, eu queria deixar claro e ratificar que o senhor, direta ou indiretamente, participa da formação dos seminaristas. Acolhendo aqui, exemplo, né? Estando aqui com a gente hoje, participa da nossa formação, minha e de Pablo, acolhendo os seminaristas para o estágio aqui na Rádio Excelsior. O senhor é um professor, só um exemplo para a gente também. Eu fico muito honrado e faço com muito carinho, porque eu acredito muito nessa instituição, né? E acredito muito no que ela tem para oferecer para a vida da nossa igreja particular, né?
Penso que, inclusive, a gente tem que formar as futuras gerações, né, para atuar em contextos como esse, mas também em outros contextos da vida da nossa igreja particular, né? Temos um caminho de aprendizado grande pela frente, né? Aprender a trabalhar em chave sinodal, né, de modo conjunto. Temos dispositivos eclesiais tão interessantes, né? Então, por que não trabalhar nessa perspectiva para ter uma presença mais incisiva e uma incidência maior na vida da sociedade? Hoje a gente vive um tempo em que a gente parece que é mais influenciado do que tem capacidade de influenciar, mas a gente tem como virar essa chave, né? E acho que de alguma forma a gente tem muitos meios para isso. Para isso, né? Até porque a atual sociedade é midiática. E a gente tem que ser formado também para atuar nessas mídias. Padre, é incrível, você ia comentando como o Danilo, de 12 anos, já tinha contato com a Rádio Excelsior lá nessa comunidade, e aí foi para o seminário, fez a experiência com o Padre Jerônimo antes, depois seminário, passou esse tempo todo, foi ordenado, e aí foi para lá, foi para cá, foi essa abertura de coração, como é importante, para acolher os caminhos do Senhor. E eu tenho certeza que não acaba por aqui não, na Rádio Excelsior. O Senhor ainda tem muito... O Senhor ainda tem muito para o Senhor. Pois enfim, né? Os projetos de Deus são sempre muito... Os sonhos de Deus são melhores que os nossos, né? Eu tinha apenas o desejo de contribuir como pároco, né? Que já seria uma honra, né? Muito grande. Como disse, um dia como padre é uma honra para toda a vida, né? E Deus foi pedindo outras coisas. E não sou de ficar oferecendo resistências, né? Hoje a gente, naturalmente, que tenta avaliar onde a gente pode ser mais útil, né? E pode servir melhor, né? Eu tenho sempre aquele princípio, assim, servir bem para poder servir sempre, né? E exercer, nesse contexto de Vixama, essa experiência de apostolado, né? Essa experiência do discipulado. E experimentar assim, a cada dia essa alegria de ser chamado, né? Assim, olha, eu não sinto, sem pretensão nem presunções, né? Assim, eu me sinto como um dos discípulos de Jesus ali, sabe? Um dos apóstolos ali. Para mim é como estar ali naquele grupo ali dos 12. Cada dia eu encontro com ele na palavra, na Eucaristia, com as pessoas. Eu estou indo em nome dele, né? Então, estou indo para anunciar Jesus Cristo, dar visibilidade ao reino. É uma certeza. Preparar as pessoas para entrar nele. Isso é forte. Então, sabe? Deus me chamou para isso. Eu não tenho dúvida nenhuma de minha vocação, né? Isso é bonito também, porque tão novo tomou uma decisão e hoje confirma que deu certo e é feliz. Nós que somos seminaristas, padre, também somos encantados com o Senhor de coração. Sempre quando conversamos, falamos o quanto o Senhor conversa assim conosco e nos trata de igual para igual. Isso daqui não é só na frente das câmeras, mas o Senhor expressa isso muito bem para conosco, assim, nos enche de alegria. No coração de Deus, vocês já são padres, né? Eu ouvi isso do Monsenhor Gaspar Sadoc, né? Então, é só um percurso temporal que tem que ser feito. Daqui a pouco estarão contribuindo também. Amém. De modo muito qualificado com nossa igreja particular, né? Não posso considerar de outro jeito que não como meus colegas de presbitério, né? Amém. E como sempre, o senhor sempre acompanhando ali o crescimento. A Rádio Excelsior, hoje a Cardeal FM também surgiu ali já com o senhor, né, na gestão do senhor. E o senhor vai vendo também essa rádio crescendo, essas duas rádios, essa rede de comunicação, melhor dizendo, crescendo. Sim. Como nós estamos no mês de novembro, né? Então, e dentro de poucos dias a gente vai ter a alegria de ver a nossa Rádio Excelsior chegando no Espectro FM. Vai chegar na noite do Natal. Olha, em primeira mão também, viu, gente? Vai chegar na noite do Natal. Esse papo tá com novidades. Vai chegar na noite do Natal. E vamos ouvir... os sinos da catedral vão ser o primeiro som que a gente vai escutar na nossa rádio Excelsior FM, né? E não tenho dúvida que vai ser um momento muito especial, né? Um momento de anúncio aí do nascimento do Salvador e
do chamado para todos, né? Isso emociona, isso é uma vitória, né, padre? Ali, assim, uma das alegrias que tenho hoje aqui na experiência da Rádio Excelsior é a experiência de convivência e de trabalho com as pessoas que encontrei aqui. Porque cheguei aqui sem conhecer da mídia rádio, sabia um pouco desse contexto de gestão, que era mas o modelo de negócio para mim era uma coisa nova, né? Conhecia do contexto de educação, estava tudo se desenhando para voltar para a universidade, aí teve esse contexto aqui, o Dom José chamou para vir para cá, conhecia desse contexto, não conhecia desse contexto da mídia rádio, e o que sei eu aprendi com essas pessoas que estão aqui. E digo a vocês, aqui tem inteligências muito qualificadas, que eu vejo todos os dias ali contracenando, conversando, ajudando a pensar a vida da instituição, prospectando. Hoje mesmo, mais cedo, a gente teve uma reunião que a gente chama de AGM, Avaliação Geral Mensal. Essa reunião acontece todos os meses para poder avaliar o cumprimento dos nossos resultados. E são resultados pensados a partir de uma metodologia chamada OKR, que é muito interessante. É uma metodologia que foi usada pelo Google no seu começo, é utilizada pela BMW, Netflix, Spotify. Assim, uma ferramenta muito, muito refinada, muito, muito bacana para poder se concretizar realidades e que cabe em qualquer canto, cabe em muitos lugares. E hoje a gente teve essa reunião com os coordenadores de todos os setores, e eu saio dessas reuniões assim encantado, assim, né? Ao ver que a instituição está avançando. A gente tem perspectivas assim grandes de crescimento. Tem muita coisa boa pela frente aí, né? Tem muita coisa boa para vocês terem ideia. Há 2 meses, quase 3 meses, 2 TVs nos procuraram para poder transmitir dos nossos conteúdos aqui. E uma TV tradicional e outra nova TV nesse modelo do Cazé TV. A TV do streaming de vídeo. E de fato a gente produz todos os dias, são 38 horas de conteúdo ao vivo. É muita coisa, e conteúdo qualificado. Isso me fez pensar, né? Poxa, a gente não aceitou porque a proposta não era comercialmente interessante. Mas, poxa, por que a gente não pode ter TV Excelsior, não é? Olha agora o programa do Ivo Ferraz, né, que está aqui nos dando suporte, que está fazendo um trabalho excelente, inclusive já exportando para fora. Tem hoje uma outra rede de comunicação, que é a Rede Indaiá, que reproduz a jornada esportiva, as resenhas de jornadas esportivas. Então, em algum momento, a gente vai ter que começar a pensar na expansão. Então, tem um caminho belíssimo, né? Grande, gigante aí pela frente, que precisa ser desbravado e que está aqui esperando pelos senhores, viu? Para você trabalhar e para ajudar. Né? A bola. Mas que bom, padre. E fico feliz também de ver que realmente o senhor tem uma equipe que o senhor pode considerar uma família. Sim. Que abraça ali, veste realmente a camisa da Rádio Excelsior, e a expectativa só é crescer. Verdade. Olhar para frente e seguir adiante. Olha, tem sido tantas vitórias que eu tô aqui, eu fico igual a Santa Terezinha. Olha, não tem nenhum mérito meu, aqui é tudo graça de Deus. E a intercessão de São José é quem tem confiado essa migração, né? Que bom, bonito, bonito. Tá vendo que é cultura também? Papo com seminarista é cultura. Onde é que a gente ouviu falar de método OKR? Netflix, BMW, é pra isso. Aqui tem muita metodologia bacana, legal. Muito bom. Padre, o nosso papo tá chegando ao fim. Infelizmente, Rapaz, foi uma delícia de conversa, viu? Foi, padre. O senhor gostou? Muito bacana. Foi primeira muito bacana. vez no podcast? Que chefe, rapaz. Estamos aprovados. A gente sempre tem um costume também de pedir que o senhor deixe uma mensagem naquela câmera para os nossos internautas que nos acompanham no YouTube da Arquidiocese. Sim. E também ao vivo, né? Agora na Rádio Excelsior. Sim. Então, uma mensagem que o senhor queira. A gente não vai nem delimitar um campo, mas o que o senhor quer falar para quem nos escuta e nos assiste? Quero dizer 2 coisas, né? O primeiro é que você que está aí nos acompanhando, que também está nessa dinâmica vocacional, não tenha medo, né? Não se perde nada por seguir a Cristo. Muito pelo contrário, né? Só se ganha, a gente se torna muito melhor do que
do que aquilo que nós trazemos, né? Do que aquela realidade inicial da nossa vida, que vai ganhando mais profundidade, mais amadurecimento e mais beleza com Cristo, né? A gente só tem a ganhar, e depois a gente fica aqui feito bobo, assim, com essa cara assim, meu Deus, o que eu vou, né? Eu só tenho a agradecer, né? Por ter tido essa generosidade, ter me chamado para segui-lo de perto e caminhar com ele. E por fim, é convidar você também para fazer parte dessa família, e você pode fazer de muitas formas. Pode fazer como ouvinte, divulgando esse programa, essas atividades. Pode fazer aqui, integrando a nossa família Celso, colaborando, né? Você que faz parte da família Celso, você também tem título de evangelizador, né? Você que contribui com o meio de evangelização, você também tem esse título de evangelizador. Então nos ajude a continuar levando a voz do Senhor do Bonfim para diferentes lugares. A gente tem um alcance assim tremendo. Muita gente pergunta assim, será que as pessoas ainda escutam rádio? Olha, nos nossos programas de maior audiência, a gente tem 34 mil ouvintes por minuto. Minuto, senhores. Isso não é pouco. Não é mesmo. Né? Minuto. É muita coisa. É né? muita gente. Então, assim, tem um alcance tremendo, né? E imagine, assim, em quantas residências onde hoje ninguém entra, nós alcançamos, né? Pessoas que são idosas, que estão em casa, sozinhas, mas também nos cárceres, nos hospitais, em tantos lugares a gente está lá, diuturnamente, 24 horas, levando a voz do Senhor do Bonfim. É realmente uma missão muito bonita. E daqui a pouquinho, dia 25 de dezembro, na teremos modalidade... 24 de dezembro. 24? Às 20 horas. Ó, e pronto, anotem, viu? Já deixa lá anotado, porque Rádio Excelsior FM. Muito bem. Bom, padre, muito obrigado por ter participado, por ter reservado um tempinho nessa agenda tão corrida do senhor. Agradecemos muito, e esse foi mais um Papo com Seminarista, hoje especial com o padre Danilo Pinto. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem conosco, porque vem muita novidade por aí.